pés já se encontram dentro das suas casas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas suas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Então, este é um salmo que Davi escreveu e, em vários aspectos, ele menciona a alegria que é vir e reunirmos na casa de Deus. E é verdade que a Bíblia também diz que onde 2 ou 3 reunidos, aí estarei com Ele. Há sempre uma alegria em reunirmos naquilo que é esperado ser o espaço onde a igreja de Algés, ou a igreja na altura em Israel, o povo de Israel no templo, se reuniam e havia uma alegria nisso. Então eu apelo àqueles que estão a assistir online e também àqueles que estão aqui a continuarem a acompanhar os cultos, mas que tenham uma vontade de voltar a reunir-se para que realmente possamos, como igreja, presencialmente, estar a reunir-nos novamente. Sabemos que a situação da Covid continua ainda delicada, mas também sabemos que a vacinação está a avançar e com isso acreditamos que cada vez é mais seguro estarmos juntos, estarmos reunidos, continuamos a respeitar as regras de segurança conforme nos são dadas. Portanto, eu apelo àqueles que ainda não tiveram a oportunidade durante este período prolongado de vir e reunir-se aqui, que possam realmente sentir a vontade, como Davi tinha de dizer que se alegrava quando mencionavam que iam à casa do Senhor, que essas pessoas também se sintam motivadas a vir, para que como igreja possamos continuar a reunir-nos. E então vou concluir este momento com uma palavra de oração e depois vamos ter o nosso tempo de louvor. Obrigado, Senhor, pelo tempo que podemos ter aqui, tanto reunidos nesta casa, como igreja, como online, através do nosso canal. Que possamos realmente estar de corações dedicados a Ti, Senhor, neste momento, para podermos ter um louvor sincero e agradável a Ti, Senhor, e possamos realmente estar receptivos àquilo que o irmão Mato vai trazer esta manhã para nós, Senhor. Que possamos realmente estar a prestar atenção àquilo que vai ser dito e falado e que possamos receber algo de Ti hoje e algo também que possamos depois praticar nas nossas vidas, Senhor. É isto que eu Te peço e Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos começar então por favor. Esta primeira música em que cantamos sobre estarmos na presença do Senhor com gratidão e com alegria e então realmente alegres e gratos por aquilo que Deus nos dá e mais um dia podemos estar todos aqui. Vamos interpretar esta música. Senhor,
fala de um desejo que deve ser de todos nós, de querer estar perto do Senhor e da sua vontade, de querer louvá-lo de forma constante nas nossas vidas. E também tem uma música em que falamos sobre as características de Deus e o seu amor por nós. Realmente que possamos ser gratos neste amor que Deus tem por nós e vamos expressá-lo isto através desta próxima música.
também fala sobre esta nossa vontade de desejo de seguir o Senhor, viver de acordo com a sua vontade. Sabemos que isto é algo que devemos sempre procurar. E lembramos as palavras de Jesus que dizem o seguinte, em Mateus 16, 24, diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, sabemos que devemos aplicar a nós mesmos os nossos interesses egoístas, por vezes, e procurar buscar, em vez disso, a vontade de Deus. E nem sempre é fácil, mas sempre tendo isto em mente, que devemos procurar fazê-lo. Com este pensamento, vamos então terminar o nosso tempo com esta última música. Vamos então cantar.
está o domingo em sua casa, Deus, e que seja um domingo abençoado. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Igreja. É de facto uma alegria muito grande poder estar convosco depois de uma ausência de alguns meses e, antes de mais, gostaria de agradecer de coração a todos que oraram por mim, pela minha família durante estes últimos meses. A minha mãe faleceu em maio e passei algum tempo com a minha família, a ajudar a família a ajustar a esta nova realidade e de facto senti o carinho, as orações, várias mensagens e é um exemplo daquilo que a Bíblia indica deve ser a comunidade cristã. Quando um passa por um momento feliz, que os outros também alegram, e quando um passa por momentos difíceis, que a comunidade também existe para apoiar. E senti isto e agradeço a vocês e também dou graças a Deus por isso. É o mês de agosto, é o mês de férias, muitos estão a fazer coisas diferentes do normal, quebrar a rotina, refrescar a cabeça e gostaria de tentar fazer o mesmo hoje. Por isso trouxe um pouco da cultura geral, para além daquilo que vamos ver da Bíblia. O que estão a ver neste momento é um desenho de Rembrandt. Se não sabem quem ele é, podem fazer uma pesquisa no Google, rapidamente vão entender um pouco. Foi um pintor. E este desenho é um retrato do texto que vamos estudar hoje. Se não conseguem chegar lá pelo desenho, talvez vou ajudar um pouco. Vem do Evangelho de Lucas, capítulo 15. E conseguiram descobrir qual é o texto que pretendo estudar hoje. Alguém chegou lá? É mais popularmente conhecido como a parábola do filho pródigo. Então, para quem não chegou lá pelo desenho, é precisamente isto que temos aqui, é o pai que está a receber o filho perdido, o tal filho pródigo, de volta em casa. Porém, gostaria de sugerir, com humildade, e vou defender esta ideia ao longo do nosso tempo hoje, mas podem discordar comigo, que talvez este não seja o título mais feliz para esta parábola. Vamos ver se no final vão ou não concordar comigo. É totalmente lícito não concordar, mas acho que talvez existem melhores títulos para esta narrativa que Jesus usou para passar umas lições da vida. E como muitos já conhecem esta parábola, gostaria de sugerir um desafio um pouco fora do normal. No Instituto Bíblico, quando nós estamos a falar de conflito, de liderança, nós usamos uma ferramenta que é a curva dos conflitos. É uma maneira de representar visualmente o que acontece num conflito. Na parte de baixo, nós representamos a passagem do tempo e vertical é a intensidade do conflito. E falamos de várias fases do conflito, até apresentei no passado em relação ao nosso estudo em Romanos, mas creio que pode ajudar muito a dar uma nova luz, uma nova perspectiva a esta parábola de Cristo. A parte de baixo representa a estabilidade, aquilo que todo mundo quer no relacionamento, no trabalho, em várias áreas da vida. Só que, às vezes, começa a haver uma desintegração. Aquilo que estava bem unido, quando havia bom entendimento entre as partes, começa a haver distanciamento, há perigo de um conflito, é a primeira fase.
Se nada for feito para melhorar esta desintegração, chega à fase de divergência. Aqui é que começa a notar que há conflito mesmo. Começa a ver os primeiros ataques, os primeiros confrontos. E se não for bem tratado nessa fase intermédia, chegamos à fase mais crítica do conflito, que é a destruição. Pode destruir o relacionamento, pode destruir a empresa, pode destruir a parceria, o casamento, seja o ambiente que for, e pode até resultar na destruição da própria vida da pessoa. Se não sabe lidar com o conflito, se não sabe travar, se não sabe trabalhar em prol da resolução. Agora, este é o lado negativo. O lado positivo, quem está já na fase de destruição, o que é sempre o objetivo numa guerra? Tréguas. Parem de disparar uns contra os outros, vamos baixar as armas, vamos conversar. E para quem estiver na fase de destruição, é a primeira prioridade. Vamos criar condições para dialogar. E qual é o objetivo deste diálogo? É começar a ver, se já tivemos divergência, o que queremos é convergência. Temos que encontrar o que é que nós temos em comum. Quais são os objetivos que nós os dois valorizamos, que dá alguma coisa em comum para tentar construir algo em conjunto. Se isto não pode ser construído, então há perigo de voltar ao conflito, à destruição. Se isto for bem feito, se começa a construir de novo alguma confiança entre as partes, pode haver integração. E é só depois de haver uma integração que pode voltar a estabilidade. Então é uma ferramenta que dá para a liderança, que dá para as empresas, que dá para muitas áreas da vida e, como vamos ver estas fases no conflito que Jesus vai descrever nesta parábola. Então o desafio é, nós geralmente representamos com uma curva. A curva ideal pode ser assim, mas a vida nem sempre segue padrões ideais. Pode haver curvas assim, onde o conflito dispara muito rapidamente, mas a resolução demora um pouco mais de tempo. Pode também não ser linear. Pode haver mais conflito, um pouco de deixar o pó assentar, depois ainda mais. Também pode ser que não há uma resolução completa. Que há conflito, talvez não chegue à fase máxima, mas os dois decidem não vale a pena investir o trabalho para voltar à estabilidade, vamos viver assim, a uma distância um do outro, para sempre. Na vida há tudo isto e por isso é uma ferramenta que é útil. Então vamos ver, será que há de facto uma paz feita aqui nesta parábola? Ou será que alguns vão decidir não resolver os conflitos? Por isso vamos ler a partir do versículo 11 e também vou tentar introduzir algumas informações, porque Lucas tem um estilo bem peculiar. Lucas é um autor de excelência, tem um vocabulário mais sofisticado de quase todos os autores do Novo Testamento e ele deixa muita coisa para ler nas entrelinhas. Jesus estava a falar para os judeus sabiam fazer estas leituras. A mesma coisa, quem vai ao café e começa a ouvir pessoas a falar de leões e dragões e águias, sabe que não está a falar do jardim zoológico, que as pessoas estão a falar de futebol. É uma linguagem, mas quem não é, quem é estrangeiro e chega aqui vai achar esta conversa muito esquisita. Porque é uma linguagem que quem está a falar tem em comum. E Jesus e quem está a ouvir a parábola, eles também têm um certo entendimento cultural, mas a nós pode passar um pouco despercebido. Então vou tentar incluir alguns destes aspectos culturais e sim podemos entender melhor o quão grande e o quão sério este conflito familiar foi. Continuou, ou seja, é sinal que esta parábola
faz parte de um discurso maior da parte de Jesus. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, ou o mais novo deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Isto é a tradução Almeida Revista e Atualizada. O que está lá literalmente em grego não é os bens. É a palavra bios, vida. E isto faz o que o filho mais novo diz ao pai ainda mais forte, ainda mais insultuoso. Não é nada normal na cultura do Médio Oriente, naquela época, um filho pedir ao pai parte da herança antes da morte. Foi quase impensável. Foi uma má educação da primeira. E o filho não só faz este pedido que não se deve fazer, mas ele diz ao pai: a única coisa na tua vida que tem valor para mim são os bens que eu vou receber quando tu vais morrer. É um insulto tremendo o filho dizer isto ao pai. E eu não tenho paciência para esperar para a tua morte, então dá-me agora. Também temos que entender que na cultura do Médio Oriente, nas histórias, nas parábolas, geralmente o filho mais novo é visto como um avarento. Segundo a lei dos judeus, o filho mais velho recebe sempre na herança uma porção dupla. Ou seja, entre estes, tendo 2 filhos, o mais velho vai receber 2/3 e o mais novo 1/3. Foi assim que eles fizeram nas culturas do Médio Oriente. Os filhos mais novos nem sempre gostaram disto e por isso tinham uma certa reputação cultural de sempre tentar encontrar estratagemas para ficar com uma porção maior. Então, este filho faz ao pai um afronto tremendo. Um insulto, má educação, quase impensável. E o pai faz o que o filho pede. E ele lhes repartiu os haveres. E isto é totalmente desaconselhável culturalmente. Não só isto, há na Apócrifa, ou seja, em livros que foram escritos por judeus, nesta época, são livros que fazem parte da Bíblia Católica, há uma questão histórica aí, os judeus não consideraram estes livros sagrados, mas eram livros que tinham uma certa sabedoria prática, que os judeus valorizavam. E é dito em Ben Sirá, também conhecido como Siraque, há este conselho, foi escrito umas gerações antes de Jesus, é algo que Jesus e todos que ouviram esta parábola sabiam. E diz assim: não dês aos outros os teus bens, porque não venhas a mudar de ideias e tenhas que os voltar a pedir. Só quando se cumprirem os dias da tua vida, só na hora da tua morte é que deves repartir os teus bens. Ou seja, é um conselho judaico escrito mais ou menos nesta época em que Jesus está a contar a parábola. Ou seja, esta é a norma cultural. O pai não seguiu. Repartiu os bens e o que é que o filho faz? Passado não muitos dias, ou seja, pouco tempo, o filho mais novo ajuntando tudo o que era seu. Agora, para os judeus, particularmente daquela época, a riqueza, os bens da família geralmente eram propriedade, animais, não era dinheiro. Não era coisas que dava para viajar. Então, muito provavelmente, isto implica que o filho mais novo vendeu propriedades que tinham estado na família durante gerações, vendeu bens que o pai trabalhou a vida inteira para ganhar. Isto, para mim, pouco ou nada importa, o que eu quero é dinheiro, porque vou bazar. Isto é mesmo criar um cenário para nunca mais voltar. O filho está a queimar todos os relacionamentos familiares que ele tem. A família deve ter ficado totalmente triste, zangado com ele. É uma postura totalmente insensível. Por isso, é claro, partiu para uma terra distante. Não dava mesmo para continuar a viver aí,
depois de ter feito o que ele fez. E lá dissipou ou desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O texto não diz especificamente o que ele fez, não sabemos se foi um mau investimento, se foi viver um estilo de vida exagerado, muitas festas, não especifica. Mas que não viveu sabiamente, é claro. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Tomar conta de porcos, provavelmente, mesmo para nós, é um trabalho muito pouco desejado. Por um judeu, ainda mais o é. Porque o porco é animal sujo. Animal que, segundo a lei, o judeu não deve tocar, nem comer, não deve ter nada a ver com o porco. Então, é literalmente o pior trabalho que este homem pode encontrar. É o único trabalho disponível. Então, tem que aceitar. Ele humilhou a família, agora é a vez de ele passar pela humilhação. Ali, nos campos, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. A alfarroba do Médio Oriente é semelhante à nossa, só que não é doce. É muito amargo. É totalmente quase incomestível. É por isso que eles usam como comida para os animais. Então, caindo em si, disse: finalmente vai acordar para a vida. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Vê só o que aconteceu e o que não aconteceu no interior deste rapaz. Caiu em si, ótimo. Mas não foi porque pensou na família. Epá, o meu pai deve ter ficado tão magoado com aquilo que fiz. Não. Volta a pensar na família, mas não no sentido de arrependimento. No sentido de: porquê é que eu estou aqui se a família tem comida? Mais uma vez, só está a pensar naquilo que interessa a ele. Não há remorso. Não há sinais de amor pela família. Fiz mal, talvez devo voltar e tentar pedir desculpa, não. Estou a morrer de fome, a família tem comida, porque é que eu vou morrer se ainda posso ganhar alguma coisa da família? Este é o pensamento do rapaz, ainda. E dá a entender que talvez daí venha mais um estratagema, mais uma tentativa de aldrabar a família. Então, o que é que o rapaz faz? Prepara o seu discurso. E devem prestar muita atenção ao discurso que ele prepara, é o discurso que ele dá. Ou seja, no ensaio do discurso ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o seu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Nota bem, 3 verbos. Eu pequei, eu não sou digno, Pai, trata-me. Vamos guardar isto na memória para ver o que é que ele realmente vai dizer quando chega a casa. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E os termos aqui, abraçou e beijou, não são os termos mais simples. São termos muito emotivos na língua original. O termo abraçou é literalmente e caiu no pescoço dele. Foi daqueles abraços tão fortes
e beijou com carinho, com muito amor. Lucas usa linguagem muito emocional. Provavelmente para o filho foi uma reação totalmente inesperada. Depois daquilo que fiz, depois de um insulto tremendo que deu à família, o pai teria todo o direito e toda a razão para deixar o filho aproximar, cruzar os braços e perguntar: o que é que estás aqui a fazer? Tu tens uma lata de voltar à família depois de ter feito o que tu fizeste? Talvez isto seria o normal culturalmente em quase qualquer família. Mas o pai faz algo totalmente indigno para o patriarca da família, que é correr para dar um abraço e um beijo ao filho. Agora vamos ver o discurso que o filho vai realmente dar perante o pai. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: notaram a diferença? Uma parte do discurso ensaiado ficou fora. Só usou 2/3 do discurso preparado. Disse: eu pequei. Disse: eu não sou digno. Mas o que é que aconteceu àquele terceiro pedido? Pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. E aqui tudo depende da interpretação do caráter do filho mais novo. Porque há quem diz: não, ele ficou arrependido, viu a postura do pai e sentiu: isto seria muito violento para o pai, eu não vou pedir isto. Talvez. Ou talvez ele é tão esperto que vê na reação do pai mais uma oportunidade para ficar a ganhar mais do que ele esperou e por isso diz: não vou dizer nada e talvez vou ficar a ganhar mais. Não sabemos. Jesus não indica o que é que passou dentro do rapaz. Agora, com o que ele tem feito até agora, há razões para duvidar de facto do caráter dele. É esperto o menino. Então, só usa 2/3 do discurso e o pai, não quer saber, diz aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Estas 3 prendas são prendas muito simbólicas na cultura judaica. Ter sandálias era um sinal que a pessoa não pertencia à classe mais baixa. Quem tinha pouco dinheiro, era pobre, andava descalço. Um anel no dedo é sinal de membro de uma família de alguns posses. Até pode ser um anel que é simbólico da família. Nem todas as pessoas sabiam ler e escrever na altura, então a maneira mais normal de assinar um documento era ter um anel com a marca da família e ou com cera ou com tinta usar o tal anel para carimbar os documentos. Então pode ser que é este tipo de anel, que é um símbolo de um membro da família. Tudo indica, o pai não está a aceitar de volta como trabalhador. Está a restaurar o estatuto de filho ao menino. Depois o pai continua: trazei também e matei o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Era normal nas famílias ter um novilho cevado, que foi um novilho que recebeu melhor comida que todos os outros. E a prática normal foi sacrificar e comer este animal nas festas religiosas, para celebrar, para comemorar momentos importantes na vida religiosa do povo. O pai diz: não, nós temos muitos animais. Para a festa podemos usar uma daquelas. Esta ocasião é tão marcante que tem que ser o melhor que há para celebrar, para marcar este momento.
Então, curva de conflitos que temos aqui. Talvez seja parecido com o que está aqui. Não sabemos quando é que o filho mais novo começou a maquinar os planos dele dentro da cabeça. Certamente houve uma saída de estabilidade, pelo menos na cabeça dele, antes de fazer a pergunta ao pai. O conflito cresceu com insulto após insulto de parte dele, saiu para nunca mais voltar. Destruição. E permaneceu naquele estado durante algum tempo. Até a fome obrigar o menino a voltar para casa, e só por causa da postura do pai é que as coisas voltaram a alguma estabilidade. O pai teria todo o direito de dizer não. Não vais morrer de fome, mas o resto da tua vida não quero te ver mais, podes trabalhar nos campos, os outros é que vão te dizer o que é para fazer, mas para mim já não és filho. Aí não teria chegado à estabilidade. Foi de facto uma postura incrível de parte deste pai. Portanto, resumidamente, é uma postura realmente extraordinária. E temos que entender de novo, pai, patriarca da família, pessoa que quase tem a palavra de lei na vida da família, naquela cultura. Escolheu engolir sapo. Escolheu provavelmente ficar mal visto pela família, pela sociedade, porque fez o que o filho queria, porque aceitou o filho de volta. Não importa. O que importa é recuperar este filho. E de facto temos muitas razões para ficar ainda a duvidar deste filho mais novo. É muito esperto, consegue aldrabar, consegue ver todas as oportunidades nas circunstâncias, uma postura muito dúbia ainda. E Jesus usou, se nós entendemos esta parábola à luz das duas parábolas anteriores, e o contexto. Porquê é que Jesus contou estas parábolas? Porque estava numa festa e Jesus aceitou que pecadores e cobradores de impostos sentassem à mesa com ele para conversar, para comer, para ter convívio. E os fariseus não gostavam nada disto. Começaram a gozar, a ridicularizar ali no momento. E Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, para dizer a eles. E o pai é muito fácil identificar com Deus, no contexto em que Jesus contou a parábola. Que a alegria de Deus em receber o pecador de volta é igual à alegria deste pai na parábola que Jesus contou. Foi com este versículo, ou este é o versículo antes de iniciar a parábola, 15:10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta é a postura de Deus Pai. É por isso que todos nós temos o relacionamento com Ele que temos graças a Cristo. Agora a pergunta é, será que esta postura é algo que caracteriza nós? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço de amar a misericórdia como este Pai amou? De levar os outros perdidos de volta a Deus. Todos nós já recebemos esta misericórdia do Pai. Mas é uma característica que nós já conseguimos cultivar como característica nossa quando nós lidamos com os outros. Jesus disse, esta é a versão do Sermão do Monte no Evangelho de Lucas: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai.
Se este é o exemplo de Deus Pai, dado por Jesus nesta parábola, à luz destas palavras também deve caracterizar a nós. Agora, por que é que eu acho que filho pródigo talvez não seja o título mais adequado? Quantos filhos é que o homem tinha? 2. Quantos rapazes é que estão neste desenho de Rembrandt? 2. Notaram que nós não chegamos ao versículo 32 hoje? Chamar esta parábola do filho pródigo, é esquecer que há um outro filho. E que ele também vai reagir àquilo que o pai e o irmão mais novo fizeram. E se a nossa interpretação desta parábola não leva em conta também a postura do irmão mais velho, não estamos a fazer justiça à história que Jesus contou. Então, eu vou estar convosco de novo daqui a 15 dias. Vamos falar sobre o filho mais novo. E o desafio que fica, tem 15 dias para pensar qual é o melhor título. Se não é o filho pródigo, podem pensar, podem dizer a sua justiça, fazer a vossa proposta, qual é o melhor título para fazer justiça. Podem ficar a ler os versículos que faltaram e vamos ver daqui a 2 semanas. Ok. Obrigado, Mate, pela tua mensagem e pelo desafio lançado. Portanto, temos aqui algo para refletir e possivelmente trazer uma resposta ao desafio do Matt sobre a parábola do filho. Vamos lá ver qual vai ser o nome que será sugerido, tanto pelo Matt como para aqueles que ouviram e que apreciaram esta mensagem, que tiveram algo a ser dito através desta mensagem. Vamos então agora fazer os nossos anúncios. Como podem ver, não é hábito eu estar aqui à frente, normalmente eu costumo estar nos bastidores, mas o Abel e a família continuam a desfrutar das suas merecidas férias. O pastor Valmor também vai estar este período em férias, e por isso que eles possam ter um bom tempo. Vamos estar a orar por eles para que tudo corra bem. Sabemos que nestas alturas também há uma certa preocupação devido à situação do Covid-19 que vivemos. Sei também que a família Tavares, o Ivo, a Raquel e os filhos, também depois de passarem por aquela situação de contágio e do confinamento de parte deles, vão agora também desfrutar de um período de férias, portanto vamos estar com eles ausentes, entre outros irmãos que não estão cá e que provavelmente também estão a desfrutar de férias. A nível de aniversários em agosto, segundo o que temos, já foram os aniversários da Maria Algari, que já foi mencionado, e também do Rui Queiro. Eles fizeram anos este mês, mas já foi, nas passadas semanas, portanto não há muitos mais anúncios. Continuemos a orar para aqueles que estão enfermos. Sabemos que continuam a haver necessidade de oração por todos aqueles que passam mal. Sabemos que o irmão Fernando Jesus já voltou para casa, mas que possamos estar a orar por ele, para que ele possa estar a ser bem acompanhado, assim como o irmão Resina, possamos estar a orar por eles, porque sabemos que eles ainda estão numa fase de recuperação e que Deus possa estar com eles e com as suas famílias. Portanto, vamos terminar o nosso tempo com o último canto. Portanto, seja todos um excelente domingo e para a semana cá estaremos novamente. Portanto, desafio mais uma vez a todos que possam
e que tenham condições, que venham reunir-se e alegrar-se connosco na casa do Senhor. Um bom domingo. Então, podemos então pôr-nos de pé para